Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então, hoje vamos dar início a esse livro da Valtorta, né, da Maria Valtorta, que Jesus veio explicar para ela sobre o fim dos tempos. Então, hoje é o capítulo de introdução. Já vou compartilhar a tela aqui, porque lá está tudo explicado, né? Então, a gente vai lendo, daí vocês vão entender sobre o que é esse livro. É muito importante porque é para nós, é para nossa época, é para nós, para os nossos dias de hoje. Jesus veio explicar para ela o fim dos tempos e que esse fim dos tempos já se iniciou em 1940. Então, é muito importante a gente conhecer tudo o que Jesus está falando, porque é para nós, é para o nosso tempo. Né? O tempo de Deus, a gente não sabe quanto tempo é o fim dos tempos, mas ele já se iniciou. Então, se ele já se iniciou, é para nós. Vou compartilhar a tela aqui para a gente ver a introdução. Hoje nós vamos fazer a introdução dele, tá? Então, aqui tá essa palavra inglesa aqui, né, no começo, né? Break, eu não sei falar. Então, eu vi a tradução que quer dizer avanço no fim dos tempos, tá? Então, é aqui, o avanço no fim dos tempos. Vamos ver. Vamos ler então. Até recentemente, o fim dos tempos tinha sido mal compreendido, porque a melhor fonte sobre eles, o livro do Apocalipse, está cheio de símbolos e difíceis de interpretar. Né? Então, Jesus veio facilitar um pouco para a gente. Né? Ele veio facilitar porque ele veio explicar para a gente isso aqui. Então, esse livro da Valtorta é sobre isso. Né? Jesus explicando para a gente. Mas em 1943 houve um avanço. Deus retirou alguns véus do anticristo, das duas bestas e da grande Babilônia. Ele lançou luz sobre a mulher vestida de sol e as duas testemunhas. E ele esclareceu muitas outras passagens bíblicas sobre o fim dos tempos. Ele o fez em uma extensa série de revelações a uma mística italiana, Maria Valtorta. Jesus não concedeu essas revelações para satisfazer a curiosidade ociosa. Prestemos bastante atenção na introdução do que está sendo falado aqui. Né? Então, Jesus veio tirar os véus, né, alguns véus, né, do fim dos tempos, para Maria Valtorta. E o que ele está falando? Não veio satisfazer curiosidades, tá? Jesus os concedeu nestes nossos dias difíceis, porque eu falei que esse livro é muito importante, para ajudá-lo a perseverar até a sua morte e julgamento particular. Às vezes tristes, às vezes exaltante, às vezes exame da alma, às vezes reconfortante. Os ditados comoventes de Jesus para Maria Valtorta são profecias, exortações, repreensões e ensinamentos poderosos. Olha que importante, né? Então, são profecias, exortações, repreensões, né? Ensinamentos poderosos que nós precisamos,
né? A gente está precisando se alimentar dos ensinamentos de Jesus para nos sacudir, para nos mostrar nosso mundo como ele é, para iluminar também nossas mentes sobre a revelação pública e incendiar nossos corações por Deus, né? Então, olha aqui, prestando bastante atenção nessa introdução. Descubra por que o período dos precursores do anticristo é uma preocupação sua. Olha aqui. Descubra porque o período dos precursores do anticristo é uma preocupação sua. Então, é uma preocupação nossa, né, de quem está aqui hoje, lendo, vendo, né, que Jesus está revelando. Procure dicas sobre como apressar a derrota do anticristo. Fortaleça sua esperança ao vislumbrar a vitória de Jesus sobre o anticristo e as gloriosas bênçãos de Jesus reservadas para seus eleitos. Veja a tensão crepitante entre o amor transbordante de Deus e sua justiça ofendida. Atenda aos apelos compassíveis de Jesus a você por ajuda para salvar a sua alma e as almas dos outros nestes tempos incertos de nossos dias, nestes nossos tempos que são chamados o fim dos tempos. Então, aqui já deu uma introdução, né, para a gente entender a importância desses escritos. Então, aqui são as páginas, né, ó, convertido em formato tal. Aqui são os capítulos, né, que vão ser os capítulos aqui, ó, sobre o livro, tá? Então, a gente vai... São todos os capítulos. E aqui o prefácio. Vamos para o prefácio para a gente entender. O mistério do fim dos tempos é, sem dúvida, agravada por mal entendidos. Ao longo dos séculos, as profecias do Antigo Testamento, os próprios ensinamentos de Jesus e os escritos de seus apóstolos, especialmente o Apocalipse de São João, permaneceram obscuros em grande medida, pois os escritores e comentaristas legítimos da Igreja não conseguiram ver através dos véus. Enquanto isso, opiniões estranhas, tendenciosas, às vezes totalmente heréticas, que se espalharam em muitos segmentos da cristandade, não ajudaram a endireitar as coisas. Então, assim, o que Jesus está falando? Então, todo esse tempo, ninguém soube explicar, né? Tirar os véus do Apocalipse, né? Então, foram... Ou a gente sabe muito pouco, né? Ou tem coisas erradas, né? Olha aqui, tem coisas erradas sobre, ó, opiniões estranhas. Então, tem interpretações estranhas que as pessoas fizeram, tendenciosas e heréticas. Aí, o que Jesus veio, né? Jesus veio tirar esses véus. Então, a explicação que ele deu para Maria Valtorta nesse livro, por isso que é importante, né, ler ele. Eu vou compartilhar a tela para cada um que estiver vendo a tela ler junto, né, e entender junto, né. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio falar da boca dele, ele mesmo. Então, o que Jesus fala, o que sai da boca de Jesus é a verdade, né? Então, a gente não vai estar mais confuso, né? Porque que a gente percebe nos dias de hoje? A gente vê uma pessoa interpretando uma coisa, outra interpretando outra coisa, e a gente fica perdido, que a gente não sabe o que é a verdade. E aí, por que, né, assim, a importância de ler esse livro? Porque não vai ser a interpretação de ninguém, vai ser de Jesus. É Jesus falando, né? Então não é minha, não é de ninguém, né? Nem da Valtorta, não é do apóstolo, não é do padre tal, de fulano tal, não, é de Jesus, né? O resultado geral é escuridão e confusão. Aqui que, né, acabei de falar, virou confusão. Na década de 1940, Deus compassivamente decidiu levantar parte de nossa ignorância sobre o fim dos tempos, por duas razões principais. O fim dos tempos já começou. Olha aqui, já começou. A maioria das pessoas estava e ainda está mal preparada, mas uma preparação melhor resultaria na salvação de mais almas, né? Então, estamos todos mal preparados.
E uma preparação melhor vai resultar em salvação de mais almas, né? Então Jesus veio tirar os véus. O próprio Jesus, palavra de Deus, quis dar a uma mulher italiana, Maria Valtorta, revelações privadas, destinadas a todos. As revelações a ela, de amplitude sem precedentes da história da Igreja, consistiram principalmente de quase 700 visões que ilustraram o Evangelho, né, e cerca de 1000 ditados sobre uma grande variedade de temas cristãos, sobre eventos atuais na década de 1940 e nos tempos que virão. Alguns desses ditados foram ditados por outras pessoas celestiais, que não Jesus. Para mais detalhes, consulte a seção sobre Maria Valtorta e seus escritos. Por que que ele está falando isso? Porque teve ditado, a gente sabe, do anjo dela que veio falar. Nossa Senhora também, né, veio falar com ela. Então é o que eu sei, né? Então é Jesus, Nossa Senhora, o anjo dela. Então acho que tem mais, mas eu não vou falando aqui porque eu só vou falar o que eu lembro, tá bom? Se eu falar outras coisas celestiais, eu vou estar inventando, né? Então, ao longo do que a gente for lendo, a gente vai descobrindo quem são, né, essas outras pessoas celestiais que veio falar com ela. E eu não sei todos. De todos os tópicos tratados por Nosso Senhor, especialmente nos ditados, o fim dos tempos é possivelmente o tema culminante e mais urgente. Intimamente ligado a ele está o tema do juízo particular que espera todos na hora da morte. Daí a extrema importância de cada um de nós nos prepararmos para a morte. E visto que tal preparação é mais difícil nesses tempos do fim, Cristo está tentando nos despertar para que possamos reagir e ser salvos e ajudar a salvar os outros. Nada do que Jesus diz a Valtorta tem como objetivo alimentar a curiosidade ociosa. Embora algumas de suas declarações sejam surpreendentes, elas sempre servem a um propósito racional, como nos lembrar da onipotência de Deus. De qualquer forma, tudo o que Jesus diz a Valtorta tem o objetivo de trazer todos nós ao arrependimento do pecado e começar a trabalhar. Cristo deseja obreiros amigos, cooperadores na obra da expiação para salvar almas. Então, Cristo deseja pessoas trabalhadoras que queiram trabalhar junto com Ele na salvação das almas, os corredentores. Então, Jesus, esse é o interesse de Jesus. Por curiosidade, não vai fazer efeito nenhum. Ele não está pensando em pessoas curiosas, ele está pensando em pessoas que querem trabalhar. Mas para nos sacudir. Ele julgou adequado nos dar um esboço da história, desde a década de 1940 até o fim do mundo. Uma cronologia precisa consistindo em 4 períodos principais. Então, como que Jesus quer que a gente trabalhe? Obreiros, né? Então, às vezes você fala, eu sou pequena. Eu também sou, muito pequena. E a única coisa que veio na mente foi ler o livro e postar, né? Então, eu não sei, tem que corresponder às inspirações, se é compartilhar, se é a hora que tem oportunidade de falar, né? Então a gente divulga, né? Então é divulgar no momento. Outra coisa, outro trabalho é entender, tentar entender para a gente poder explicar aquele que vem até nós, né? Também é emprestar, né? Nossa voz, ouvido, boca, né? As coisas é o que a gente tem, né? A gente doa o que a gente tem, que é nós mesmo. E Jesus faz a obra, né? A gente sabe que tem orvalho benéfico, e Jesus distribui, né? A divina vontade, a gente produz orvalho benéfico. Então, na nossa pequenez, a gente é obreiro, sim, né? Trabalhador com Cristo. O período dos precursores do anticristo já iniciado em 1943, porque o fim dos tempos já começou, já iniciou, né? Então os precursores do anticristo já iniciou em 1943. Então esse é o precursor. O período do anticristo, né? Vai ter o período do anticristo,
O período de paz, uma trégua relativamente curta, na verdade, nem um milênio literal. Durante essa trégua, uma evangelização poderosa, assistida por poderosas manifestações sobrenaturais, levará à conversão ao catolicismo de todas as pessoas de boa vontade. Então, quem tiver a boa vontade vai se converter, né? É, o que, que é católico, né? Um dia eu fiz a pesquisa sobre a palavra católico. Católico quer dizer para todos, né? Então, ao verdadeiro catolicismo, né? Então, vai ser uma manifestação poderosa ao verdadeiro catolicismo, né? Então, aí, aqueles que tiver a boa vontade, que é a vontade divina, a boa vontade, a única boa vontade que existe é a vontade divina. Então, quem tiver a boa vontade, que é a divina, de querer conhecer o divino, de amar o divino, ele vai se converter. Porque é isso que eu falei, catolicismo, o que, que é o católico, né? Católico é aquele que pensa em todos, na salvação de todos, ser corredentor junto com Jesus, ser outra Nossa Senhora, que não pensou em si mesmo, pensou em todos, deu a sua vida por todos, né? Ser outro Jesus, na verdade, né? Então é isso. Aí depois, né? Então aqui ele fez uma coisa, um período cronológico, né? Iniciou em 1943, os outros períodos não está dito aqui, só falou o início. Então, daí veio vir a Era de Paz, que vai ser uma passagem curta, né? E depois vai vir o período satânico, que consiste na última guerra e perseguição de Satanás contra a igreja. Isso termina com a segunda vinda de Cristo, quando Cristo esmaga Satanás. Então, o juízo final acontece e o mundo como o conhecemos chega ao fim, né? Então, a eternidade continua. Vamos ler no livro para a gente entender toda essa introdução, tá? Para nos sacudir de nossa complacência e letargia, Cristo nos deu, por meio de Maria Valtorta, o quadro mais claro e completo do fim dos tempos, já escrito, para nos sacudir, ó, de nossa complacência, né? Então, Jesus, ele está sendo complacente, né? Paciente com a nossa lentidão de compreender as coisas. Então, para nos sacudir, para nos abrir nossos olhos com a verdade, tirar os véus daquilo que a gente nunca entendeu, né, de que nunca não foi explicado claramente como é a verdade de Cristo, sem aquelas confusões, né? Então é Cristo mesmo que veio Cristo que veio através da Maria Valtorta nos trazer a explicação, né? É aqui, ó, quadro claro e completo do fim dos tempos já escrito. Então até hoje esse foi o que ele uma forma clara e completa que Jesus veio trazer, incluindo descrições arrepiantes da pessoa do anticristo, para remover falsas esperanças. Cristo dissipa erros como o milenarismo, ó, não existe a profecia do milenarismo, a crença equivocada de que ele reinaria fisicamente na Terra por 1000 anos de paz. Então tem gente que acredita nisso, né? Falsos erros, heresias, igual eu estava falando em cima. Então isso aqui não existe. O tempo, essa profecia aqui do milenarismo, né? Essa crença que Jesus vai vir fisicamente de novo na Terra e reinar por 1000 anos de paz. Jesus veio dissipar esse erro, né? Ele veio esclarecer isso para gente. Porque se a gente não sabe da boca de Cristo, um acha, um acredita, o outro não acredita, a gente não sabe quem está certo e quem está errado, porque são homens. Mas aqui a gente já tem que falar, se você crê nisso, nesse milenarismo, a partir de hoje você já tem que parar de crer. Porque Cristo que veio, né, falar que isso não existe, que isso é uma interpretação errada, né? Então, a partir de hoje, quem acredita em milenarismo, está escutando isso, acabou, não existe mais. Para evitar que sejamos tentados a ceder ao desespero ou ao terror, Cristo constantemente nos reafirma seu amor por aqueles que o amam.
Porque já pensou, se você fica acreditando nisso aí, você fica esperando isso que na Terra não acontece, não acontece, você pode até perder sua fé, né? Então, Cristo é alguém que interpretou isso, você acreditou pela inocência, pela. Até então era inocente, a pessoa até. Como é que eu falo assim? É, porque não, né? Um interpretou uma coisa, outro interpretou outra, então a gente não sabia da confusão da verdade, né? Então agora acabou essa confusão. Sua infinita disposição de perdoar aqueles que se voltam para eles, de seu poder para salvar aqueles que o imploram. Não importa quanto os tempos são ruins, né? Então não importa quantos tempos são ruins, aqueles que se voltam para Cristo, que quer conhecê-lo, amá-lo, não importa, né? Ele vai capacitar, né? Jesus vem e capacita. Assim como não há espaço no fim dos tempos para a curiosidade ociosa, a complacência ou novamente o terror, não há espaço para raiva ou frustração. Então, no fim dos tempos, não há espaço para curiosidade, terror, frustração. Então, não há. Devemos ser enérgicos, sim, para orar e agir para diminuir a destruição que está sendo causada pelo mistério do anticristo. Mas nosso zelo deve ser sempre permanecer dentro do período da paz de Cristo em nossos corações. Né? Então, o nosso zelo é para permanecer a paz de Cristo em nós. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a paz de Cristo é o quê? Não pode estar muito confuso lá fora, mas se a gente conserva a paz de Cristo dentro de nós, que é a paz de Cristo? É conhecer as verdades. Né? E as verdades de Cristo, ela nos dá paz, esperança, fé, ela nos enche de Cristo. Né? Então, ela nos traz a paz. Isso é possível mesmo em nossos tempos, o fim dos tempos. A paz interior de Cristo é possível mesmo durante os tempos desumanos do anticristo pairando sobre nós. Então, aqui, Maria Valtorta e seus escritos, né, ele vai falar um pouco da Maria Valtorta. Maria Valtorta, uma das maiores místicas marianas, nasceu em Caserta, perto de Nápoles, em 1897, e era filha única de um militar e de uma professora, está escrito professora aqui, mas é professora, escolar. Depois de se mudar várias vezes, a família, em 1924, finalmente se estabeleceu em Viareggio, um porto mediterrâneo perto de Pisa. Em 1934, Maria estava permanentemente acamada, gravemente incapacitada como resultado final de uma violenta agressão 14 anos antes. Então, ela estava caminhando na rua. Então, vamos continuar aqui que ele está explicando. Quando um jovem delinquente atingiu com força na região lombar com uma barra de ferro. Tá? Então, assim, ela estava caminhando na rua lá e veio um delinquente do nada, pegou, acertou ela com uma barra de ferro. E a partir de então ela ficou acamada e ela nunca mais andou, ela ficou acamada, perdeu os movimentos, tá? Então foi isso que aconteceu com ela. Maria perdeu o pai em 1935. Então em 1934 já fazia 14 anos que ela estava acamada. E aí no ano seguinte o pai dela morreu e a mãe em 1943. Então, em 1935 o pai, em 1943 a mãe. Ela passou o resto da vida na casa da família até morrer em 1961. Enquanto na superfície seus anos de cama pareciam comuns, né? Então, aparentemente, a vida dela acamada era uma vida comum. Sua vida espiritual tornou-se poderosa. No final de 1942, seu diretor espiritual, procurando conhecê-la melhor, pediu-lhe que escrevesse sua autobiografia, logo depois de terminar em 1943. Né? Então, esses 14 anos, 15 que ela, acho que fazia mais, né? Porque em 1942 ela já tinha mais tempo acamada. Aparentemente parecia só uma pessoa acamada, né? Mas espiritualmente, né, o diretor espiritual dela pediu para ela começar a escrever, porque espiritualmente ela não era comum, né? Logo depois de terminar, em 1943,
ela inesperadamente começou a receber revelações particulares do céu. Então, depois que ela escreveu a biografia dela, em 1943, ó, no ano seguinte, ela começou a receber as revelações particulares. Seu diretor disse a ela para colocar tudo por escrito. Mal sabiam eles o quanto ela escreveria da primavera de 43 até o final de 51. Então, depois que ela começou em 1943 a escrever, foram muitas coisas, e é isso que ele vai falar aqui, ó. Cerca de 800 ditados de Jesus, revelações profundas e substanciais que, no seu conjunto, são únicas entre todas as revelações privadas conhecidas na história da igreja. Então, 800 ditados únicos para ela, né? Revelações privadas. 300 revelações do Espírito Santo, ó, lembra que tinha mais pessoas celestiais que vinham falar com ela? Ó, aqui. Então, ó, além de Jesus, então, ó, Espírito Santo, 300 revelações do Espírito Santo, Deus Pai veio falar com ela, a Virgem Maria e o anjo da guarda dela, tá? Uma série de quase 700 visões da vida terrena de Jesus com Maria, os apóstolos e muitos de seus contemporâneos. A maioria deles ocorreu em apenas 3 anos. Olha, então a maioria dessas visões foi de 1944 a 1947. E preencheram quase 10.000 páginas manuscritas em grandes rascunhos. Tá? Então, nessas 700 visões, ela escreveu mais de 10.000 páginas. Além de tudo isso, Maria manteve abundante correspondência com muitos padres, irmãs e leigos. No final de 1950, as revelações para ela estavam quase terminadas. Todos os seus escritos relativos a eles alcançaram um total de 142 rascunhos, contendo 16.420 páginas manuscritas. Ela agora entrou no último estágio místico de sua vida até morrer em 12 de outubro de 61. Tá? Então, olha, a Valtorta é recente, né? Ela é da nossa época. É 1961 que ela morreu. Em 1984, exceto por sua abundante correspondência, todos os seus escritos foram publicados no italiano original. Tá? Então, em 1984, publicado os seus escritos. Então, em 1956 a 1954, aqui ele está falando, tá, de todos os escritos dela, né? O poema do Homem-Deus. Aqui eu não sei, né? Que é umas datas, né, que ele colocou. Aqui, ó, segunda edição. Mais tarde ganhou o nome O Evangelho como me foi revelado. Depois a autobiografia dela. O livro de Azarias, que é de seu anjo. Aí aqui são várias publicações dela, tá? De todos esses escritos, daí eles foram publicando, ó. Né? Então, aqui, ó, tá tudo escrito em inglês, nome estranho, não vou nem ler, só para a gente entender. Aí, em 1994, que é esse livro, ó, revelado o presente livro contendo apenas textos retirados de seus diversos ditados, aparições e visões, tá? Então, vamos lá. Sobre o que é o fim dos tempos. Então, sobre o que é o fim dos tempos? Então, vamos ver. Essencialmente, eles são o momento para a justiça divina resolver tudo o que diz respeito ao planeta Terra. Então, o que é o fim dos tempos? O que é o essencial do fim dos tempos? A justiça divina vai resolver tudo o que diz respeito ao planeta Terra. Vamos começar pelo final. O fim dos tempos termina com o juízo final. Nesta ocasião, Cristo demonstrará publicamente sua misericórdia e justiça, levando todos os seus amigos leais para o céu eterno e enviando todos os seus inimigos para o inferno sem fim. Será o evento mais espetacular de toda a história da Terra. Então, o evento mais esperado é o juízo final, onde quem for para o céu vai para o céu e quem vai para o inferno vai para o inferno. Né? Então, esse é o fim do fim. Né? Então, seria esse o fim do fim. Então, ele começou com essa explicação. De certa forma, no entanto, o juízo final é apenas tornar públicas as sentenças já proferidas na hora de nossa morte. Então, é só tornar público,
né? Porque na hora da nossa morte a gente vai ter o juízo particular e ali já é definido, na verdade, né? Consequentemente, podemos ver a terrível gravidade do julgamento particular de cada indivíduo. Então, é grave o julgamento particular de cada indivíduo. Assim como o juízo final encerra o fim dos tempos, o juízo particular encerra a vida terrena de cada um de nós, né? Então, ali já se sabe se vai para o céu, se vai para o inferno, né? Mas tem gente que ainda vai ter o período de poder passar pelo purgatório, né? Vai ter esse período também, porque ainda não chegou o fim dos tempos, né? Mas a hora que chegar o último dia, já está tudo definido, né? Quem já for para o céu já vai ter purificado e subir ao céu, e quem já estava, né, condenado ao inferno vai descer para o inferno. Por sua vez, o sucesso de um indivíduo no julgamento particular depende se ele conseguiu, com a ajuda do Salvador, usar bem a liberdade pessoal dada a ele por Deus durante sua vida. Então, se ele, o juízo particular vai depender do livre-arbítrio da pessoa, como que ela utilizou ele aqui na Terra, né? Por sua vez, essa liberdade é dada a ele para fazer uma escolha: amar a Deus e ao próximo e a si mesmo, ou cuidar de si mesmo em detrimento de Deus e do próximo. Essa liberdade é necessária. Deus quer amar as suas criaturas e ser amado por elas, mas não impõe amor a ninguém e espera que o amor humano por ele se manifeste livremente, por meio do livre-arbítrio. Então, ele quer o amor livre, manifestado pela criatura, porque a criatura quer amá-lo, né? Não porque é obrigada a amá-lo. Que é a maior força de todas. Por meio dele, deve-se guardar os mandamentos de Deus. Ao obedecê-los, a pessoa passa no teste de vida única. Ao quebrá-los, falhamos para sempre. Assim sabemos quando o fim dos tempos chegará ao fim e o que acontecerá então no juízo final. O reino de Deus fecha as portas atrás dos eleitos que passaram no teste e deixa para sempre de fora os rejeitados que falharam no céu, falharam no seu, tá? Rejeitados que falharam no seu juízo, né? Então vai ser a hora que vai se fechar as portas do céu. Mas sabemos quando o fim dos tempos começa ou já começou? E sabemos o que acontece então? Essas são questões para as quais, sem ajuda, a humanidade nunca poderia ter esperado encontrar uma resposta. Mas Jesus deu a resposta a uma certa mística para o bem comum de toda a humanidade. E aqui está o contexto do seu relato. É bastante difícil, a qualquer momento, obter com a ajuda de Cristo, o Salvador, uma boa conta perante seu tribunal no julgamento particular. É ainda mais difícil hoje em dia, porque por muitos anos a igreja em geral não conseguiu transmitir os ensinamentos de Cristo de uma forma vivificante. Essa era a avaliação de Jesus já na década de 1940. Então, a avaliação de Jesus em 1940 é que a igreja não transmitiu os ensinamentos de uma forma que vivificante, que desse vida, né, que vivificasse na pessoa, né, que trouxesse vida dentro da pessoa. Né? É uma avaliação de Jesus. Está escrito aqui, essa era a avaliação de Jesus na década de 40. Expressa essa certa mística, entendeu? Jesus falou para ela, não transmitiu de uma forma que desse vida, que o evangelho desse vida, né? A igreja não transmitiu. E para remediar a situação, né, e para consertar isso, né, amenizar isso, ele fez uma intervenção especial e autorizada em 1943 a 1951, precisamente através daquela certa mística, Maria Valtorta. Na verdade, para compensar a falta de ensino adequado dos púlpitos católicos em meados do século XX. Tá? Não sei que é púlpitos, vamos ver aqui a palavra púlpitos. Não sei, púlpitos. Púlpitos, igreja? Vamos ver o que é aqui que está escrito. Ah, eu acho que é os oradores, mas vamos ver. Significado. Aqui tá.
Sabe aquele ambão? Tá parecendo um ambão, assim, um negócio de leitura, sabe? Vamos ver aqui. Púlpito significado. Tribuna elevada situada lateralmente dentro de uma igreja de onde o sacerdote faz o sermão. Até tipo o ambão ali mesmo, que a gente fala ambão. Então é um lugar elevado. Então era as pessoas elevadas da igreja, né, que ele está falando, era para transmitir, né, e não conseguiram, tá? Então ele veio corrigir isso, né? Então é isso. Jesus inaugurou um novo método de ensino da fé católica. Tá aqui, ó. Portanto, de divulgação da fé. Jesus apresentou assim à igreja novas ferramentas sobrenaturais, nomeadamente as suas revelações a Maria Valtorta. Estes consistem em quase 700 visões de episódios de sua vida na Terra, alguns conhecidos anteriormente, outros não. Suas revelações a ela também consistem em cerca de 800 ditados sobre muitos tópicos relacionados à igreja. Esse aqui é o que a gente já viu ali em cima, né? É a salvação maior número possível de pessoas. Agora, como parte de seus ditados a ela, Cristo tratou especificamente com bastante profundidade sobre o fim dos tempos. Foi aí que ele disse a ela que o fim dos tempos já havia começado em 1943. Então, Jesus disse, já começou em 1943. E ele continuou fazendo explicações e profecias muito específicas sobre o fim dos tempos, cobrindo todos os aspectos dos acontecimentos que começaram na década de 1940 e se seguirão até o fim dos tempos, como dominós se derrubando até o fim da linha. Em toda a história da Igreja Católica, não há nada que se compare a essas revelações que vêm da própria boca de Jesus Cristo. Então é isso que a gente tem que ficar atento, revelações que vêm da própria boca, né? Então, no fim, na confusão que a gente está hoje, a gente precisa estar atento às revelações que vêm da boca de Jesus. Então, nós temos essa revelação que é para Valtorta, e nós temos a revelação do livro do céu, da vida divina, da divina vontade, que vem da própria boca de Jesus. Então, o que vem da própria boca de Jesus é verdades do céu, não tem obscuridade, não tem heresias, não tem confusões, entendeu? Então, chegou o tempo da gente ler. Se ele trouxe para nós, é para nós. Né? Então, até 1940, ninguém tinha. Mas agora a gente tem. Até a Luísa morreu. Eu sempre esqueço o ano que a Luísa morreu. Meu Deus, não sei por quê. Mas a Luísa viveu praticamente de 1800 e pouco que ela nasceu. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em 1947 que ela morreu. Outras verdades puríssimas de uma nova vida, né? Que é a vida divina. Se nós estamos vivendo confusões, Jesus trouxe revelações, trouxe vida nova, né? Ele não está falando em cima que ele vem ao socorro daqueles que o querem, mesmo que está confuso, mesmo o anticristo na terra, aqueles que o amam, que o querem amar, ele vai vir no socorro. Então ele já trouxe o socorro, né? Ele já trouxe, né? Então agora cabe a nós conhecer, né? Ser os obreiros que ele falou. E como que a gente vai obrar na nós? Assim, lendo e transmitindo. Lendo e postando alguma coisa para mais pessoas verem fazer esse caminho, né? O mesmo caminho que a gente está fazendo, que é de ler e conhecer, né? Mas a gente precisa conhecer, né? Não esperar só do outro, né? A gente precisa ler também, que a gente entende melhor, né? Assim, senão, se a gente não lê, a gente só fica como curioso. Mas se a gente não transmitir, a gente não é o obreiro que Cristo precisa, a gente é o curioso. Então não adianta nada. Ah, eu sou muito simples, eu sou muito idosa,
não sei como fazer. Compartilha, né? Compartilha. Faça aquilo que você consegue fazer, aquilo que você sabe. E se você aprender uma coisa nova no outro dia, você faz aquilo. Se é copiar um trecho e colar, sei lá, em algum lugar, você faz isso. Você faz aquilo que você sabe. Faça um áudio, né? Que no canal a gente pega o áudio e coloca lá, né? Então, aqueles que, né, tem gente, a gente sabe que tem gente simples, né, mais idosa, que não está assim tão acostumado com a tecnologia, mas o áudio no WhatsApp sabe fazer. Então, e compartilhar, acho que todas aprenderam isso também. Então, copia e cola e compartilha e, e é assim, né, vai transmitindo. Os profetas profetizaram vagamente sobre o fim dos tempos, mas o profeta dos profetas, Jesus Cristo, em meados do século XX, profetizou sobre o fim dos tempos, com espantosa precisão e descrição inimagináveis, bem como com as mais profundas e claras explicações da causa de tanto horror a ser testemunhada pela humanidade desde 1943 até o juízo final. Então ele, vamos lá. Jesus trouxe explicações profundas e claras sobre o que a humanidade vai testemunhar, né? Começou a testemunhar desde 1943 até o juízo final. Então ele veio explicar esses horrores, né? Ele veio explicar, né? Portanto, estamos no fim dos tempos. E isso tem uma implicação extremamente importante. Não há tempo a perder antes de ingressar na tarefa mais sublime que pode haver: ajudar a salvar o maior número de almas que pudermos, pois muitos estão a caminho de condenação. O próprio Jesus diz que a maioria está, tá? Da boca de Jesus. Isso dói, sabe? Isso dói, porque, como eu já li uns capítulos aqui, Jesus falou assim que 2/3, sabe? Por exemplo, aqui na minha casa é eu, meu esposo e minha filha. Então, só se põe nesse lugar para ver se não vai doer em você. Aqui, eu, minha filha e meu marido. Ele falou que 2/3 está no caminho da condenação. Então, aqui na minha casa, vamos supor, eu estou conhecendo as revelações de Jesus e aceitei, e assim, quero amá-lo. Então, eu sou essa única pessoa salva que não está no caminho da condenação na minha casa, mas daí eu vou olhar o meu esposo e minha filha indo para a condenação. Imagina, se põe isso no lugar. Então, se são 6 pessoas na sua casa, são somente 2 que estão no caminho da salvação e 4 no caminho da condenação. São pessoas que você ama, né? Se você só fizer essa comparação, já vai doer demais. Mas se você olhar qualquer pessoa na rua, olha qualquer pessoa e imagina ela condenada, se não vai doer, né? Então dói. Eu fiz a comparação que na família da gente é realmente onde mais dói, né? Se eu falar assim, onde mais dói. Lógico, eu não quero ver minha esposa e minha filha condenados. Não quer, nem Deus quer, né? Mas mesmo a gente olhando na rua, olhar qualquer rosto humano, qualquer rosto, e você pensar que ela vai estar condenada ao inferno, dói, dói demais. E aí dói porque você sabe que Jesus fez tudo. Às vezes, o que aconteceu ontem? Ontem eu fui rezar por uma causa, né, que eu vi uma situação, eu não deixei de pedir, né, para Deus assim, assim, guardar aquele coração, né? Porque nesse livro do Fim dos Tempos, Jesus fez, eu li dos 2 capítulos que eu li por enquanto, vai ter mais, né, com certeza. Mas Jesus falando dos sacerdotes, sabe, que eles falando, né, vamos dizer assim, mal o comportamento que eles tiveram mal, né, que eles estão tendo
né, esse comportamento mal, que eles que era para ser esses transmissores, né, que ele está falando aqui, né, esses púlpitos, né, isso que está dizendo. Então Jesus ali desabafando, e aí eu fui na missa, né, e tem o pároco ali da minha paróquia, né, e eu olhei assim para ele, e eu gosto muito dele, né, não tem intimidade com esse padre, não frequenta a minha casa, não fico de papo com ele, nada. Mas ele me transmite que ser uma pessoa assim que é um bom padre, sabe? Ele transmite, eu vejo o interesse dele, que ele é interessado nas coisas de Deus, né? Mas aí passou isso na minha cabeça, falei, meu Deus, será que ele tá falhando em alguma coisa, né? Que o senhor tá tão assim reclamando tanto do sacerdote. Daí eu olhei a figura dele, se você imaginar que ele assim, eu olhei e falei assim, se você imaginar qualquer sacerdote, se olhar pro rosto e pensar que ele pode ser um condenado, dói. Dói, você não quer que ninguém vá pro inferno, entendeu? E, e aí eu fiquei pensando, ai, Senhor, guarda o coração dele, não sei o quê. Lógico, né? A gente faz ainda o pedido, mas ao mesmo tempo veio na minha mente assim, filho, o Senhor já fez tudo. O Senhor é perfeito, não tem como a gente olhar e falar que falta alguma coisa o Senhor fazer, né? Então, o que que falta? O que que está faltando fazer? Está faltando é a nossa parte, porque Jesus já fez tudo, 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 né? Então, o que que está faltando? A nossa parte, né? Porque, não, sabe, eu me sinto até assim, eu olho para Jesus e falo, meu Deus, eu vou pedir o que para você? Porque eu tenho certeza que o Senhor já fez tudo, mais do que tudo, né? A gente lê no livro do céu, eu não sei se é no volume 25, né? Acho que é. Que Jesus fala assim, aí Deus já tinha feito tudo pelo homem. Aí quando o homem caiu em pecado, ele foi lá e renovou tudo isso, ele fez mais, ele amou mais, ele fala. Aí ele foi o extremo dos extremos, ele já tinha feito tudo. Aí ele foi o extremo do extremo, entendeu? Ele explica lá. Então daí, a hora que eu olho assim, é isso, sabe? Se eu olhar e ler isso aqui, dói. Que ele fala assim, ó, a maioria está indo pro abismo. Então, se Deus fez tudo, por que que ainda a maioria está indo pro caminho da condenação? Você está entendendo? Então, é a nossa parte que está faltando. É a nossa, tá? Não é a de Deus. E eles não podem trabalhar por conta própria em sua própria salvação. Eles precisam de ajuda, sua ajuda e minha. Então é a nossa parte que está faltando. O que Jesus tem a ensinar é sério, é a verdade divina. E somente a verdade, olha aqui, somente a verdade pode salvar os seres humanos, cujo maior e mais desprezível inimigo não pode ser outro senão Satanás, o pai das mentiras e o matador dos crentes em Deus. E é bom ter em mente que o objetivo do plano de Deus é sua glória por meio da santificação de um certo número de suas criaturas humanas, que são então trazidas para o céu pela eternidade, para compartilhar de seu amor. Quando isso acontecer, a terra terá chegado ao fim de sua existência. Deixa eu ler de novo aqui. O que vai acontecer? Então, o objetivo do plano de Deus é sua glória por meio da santificação. Olha, o objetivo do plano de Deus, tá? Tá? É a sua glória por meio da santificação de um certo número de suas criaturas humanas, que são então trazidas para o céu eternamente para compartilhar de seu amor. Então, o objetivo de Deus é trazer as criaturas humanas para o céu. Quando isso acontecer, a Terra chegará ao fim de sua existência, história e propósito. Então, o propósito é ter, né, o propósito é ser glorificado, né, por meio da santificação de um certo número de criaturas humanas para poder compartilhar o amor de Deus, para viver eternamente no amor de Deus. Isso é o objetivo e o plano da Terra.
né? Então, quando Deus atingir esse objetivo, né, será o fim da terra. Nesse interim, estamos no fim dos tempos descritos nas páginas deste livro, tá? Então, essa introdução, olha, nota do autor, não vou ler, porque é muita coisa aqui, já ficou até grande. E aqui já começa, ó, o primeiro dia aqui. Aí isso eu já vou começar em outro áudio, outro vídeo. A gente vai começar a ler, ó, vai dar para ler acho que uns 3 capítulos junto, olha. E depois a gente vai dar continuidade. Então, o próximo eu vou começar aqui, tá? Então, essa é a introdução de hoje. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.